Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já no verso 36 do capítulo 8 de João diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok? Por que eu estou citando esses versículos? Porque muitas vezes fala-se muito de libertação, mas uma coisa muito importante no processo de libertação é o que vem depois de uma simples oração. Não que a oração não tenha significância, ou que uma oração de libertação não tenha poder, não é isso. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina que se um espírito sai e a casa permanece vazia, ele volta com mais 7 e o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Então o que ele está querendo nos ensinar é que a casa, ela precisa ser preenchida, ela precisa ser habitada, e a habitação que tem que ser feita é com a pessoa do Espírito Santo, através do arrependimento daquela pessoa em função dos seus pecados. Então, muitas vezes a pessoa ela já se aceitou Jesus ou coisa do tipo, mas entra um porém, que é o quê? Quando muitas vezes, mesmo as pessoas tendo aceitado Jesus, elas continuam tendo problemas, em função da sua desobediência. Porque o que é bênção e o que é maldição? Bênção é você obedecer os mandamentos de Deus, e maldição é a consequência da desobediência aos mandamentos de Deus. Então o que nós precisamos entender no processo de libertação? O processo de libertação é como mais ou menos o seguinte: você pegar um pedaço de carne, deixar em cima da pia e não colocar na geladeira. Depois de algum tempo, e quem sabe algumas horas, aquela carne ela vai perdendo a sua composição original e ela começa a apodrecer. Aquilo automaticamente atrairá muitas moscas. Então, o que acontece quando não há um processo de arrependimento profundo e o perdão de Deus, a restauração da pessoa e uma vida de obediência? É como você pegar essa carne, permanecer com ela em cima da pia, e ao invés de você retirá-la, ou quem sabe até mesmo jogar fora, você começa a espantar as moscas, que são essas orações que muitas vezes são feitas. Mas o que acontece? Você afasta as moscas, mas quando você vira as costas, por você não ter tirado a carne de cima da pia, as moscas retornarão. E elas continuarão ali em cima daquela carne, muitas vezes colocando seus ovos sobre elas, para que apodreça mais rapidamente e por consequência venha contaminar ainda mais aquela carne. Pode ser que a carne ainda não esteja num processo de apodrecimento, mas ela vai estar comprometida. E é isso que o inimigo faz na vida das pessoas, quando as pessoas não fazem o que tem que ser feito, que é retirar a carne daquele lugar, colocar no outro lugar e quem sabe até mesmo jogar fora. Então, o que seria isso então? É você aceitar Jesus, estar na igreja, mas não levar uma vida de obediência à palavra. E isso passa por muitas situações. É você permanecer no pecado, você desobedecer a palavra, os mandamentos de Deus, a falta de perdão em relação às pessoas nas quais você se relaciona. Tem muita gente dentro da igreja que vive uma vida que muitas vezes rodopia, pula, planta bananeira, mas que não consegue perdoar o seu irmão. O que é isso? Você está traindo uma ação demoníaca. Quando fala-se em legalidade que você dá ao inimigo, muitas vezes cria-se uma coisa meio mística em relação a esse termo, mas a legalidade é justamente isso, é quando você desobedece a Deus e você está abrindo campo, margem para que o inimigo possa trabalhar na sua vida. Então, o que nós precisamos compreender no processo de libertação? É que a verdadeira libertação, ela tem um processo, mas que a parte mais importante desse processo é a pessoa, a partir do momento que ela diz ter se arrependido, ela levar uma vida de obediência à palavra.
perdoar os pecados das pessoas, liberar perdão, abandonar o pecado, deixar os costumes que os distanciam de Deus de lado e viver uma vida de intimidade e dependência total e integral de Deus. E viver debaixo da unção poderosa do Espírito Santo para que você possa obedecer a palavra. Por isso Tiago diz assim, que nós não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes dessa mesma palavra. Mas como que nós conseguiremos isso? É através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Cristo, ele deixou muito claro que ele iria ao Pai, mas nos enviaria um Consolador. E esse Consolador estaria conosco todos os dias. E ele nos guiaria em toda a verdade. Ora, então se eu quero ter uma verdadeira libertação, eu preciso entender que um dos passos mais importantes desse processo é eu ter uma vida de obediência a Deus, a sua palavra, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de entrega e dependência total do Espírito Santo e uma vida de comunhão com os meus irmãos. Porque se eu não consigo compreender isso, eu não vou conseguir ter uma vida liberta de fato. Então, por isso que quando Deus ele falava com o seu povo, ele dizia, olha, se guardardes os meus mandamentos, cumprir os meus estatutos e cumprir tudo que está escrito nessa lei, essas bênçãos se seguirão. Lembre-se disso, todo mandamento de Deus é acompanhado de uma promessa. Então, se eu quero viver as bênçãos de Deus na minha vida, eu tenho que aprender a obedecer os seus mandamentos. E obedecer os seus mandamentos é muitas vezes ter a atitude de retirar a carne que está esquecida ali em cima da pia, para que as moscas não tenham possibilidade mais de te atacar e ficar em cima. E lembre-se, Cristo uma vez ele foi acusado de expulsar demônio por Beelzebu. A palavra Beelzebu quer dizer príncipe das moscas. Não à toa, a forma de agir dos demônios é mais ou menos como as moscas. Vendo a possibilidade, vendo um lugar onde elas possam pousar, pode ter certeza, eles não deixarão de fazê-lo. Então, eu preciso estar atento. Por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que retirar a carne podre, eu tenho que não permitir que os demônios tenham legalidade e acesso à minha vida. E isso só será possível retirando a carne e levando uma vida de obediência à palavra. Então que em nome de Jesus você possa compreender isso. E muitas coisas seriam muito melhores e muito mais fáceis nas nossas vidas se nós compreendêssemos esse processo. Não à toa que quando Jesus começou a ministrar, e antes dele o próprio João Batista diz, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Arrependimento é a vida que nós temos que ter. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele levou uma vida de arrependimento. Quando ele errou, quando ele pecou, quando ele cometeu o pior dos pecados da sua vida, ao matar um homem, usar de uma mulher que era casada, enfim, ele não culpou o diabo, ele não culpou os demônios, ele diz, eu pequei e contra ti, Senhor, somente eu pequei. Antes de tudo, nós temos que entender que precisamos prestar contas com o Senhor e nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados e seguir o caminho de arrependimento. Então, o que está podre na sua vida? Qual é a carne que você esqueceu em cima da pia do seu altar? De repente você não quer perdoar alguém, aquele pecado oculto que você não confessa a ninguém, aquela situação que muitas vezes você sabe que Deus não se agrada daquilo e continua praticando, enfim, que você possa se arrepender e em nome de Jesus ter uma vida totalmente liberta. E lembre-se, a palavra de Deus diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo é sensível, ele não habita onde habita o pecado. E não à toa Deus fala que o que faz separação entre mim e vós são os seus pecados. Portanto, se arrependa, busque analisar e vasculhar constantemente a sua vida, para que não haja nenhuma carne esquecida no altar e você tenha uma vida limpa, livre de qualquer ação demoníaca sobre você, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.